João. Não é o João Batista. João Evangelista. Filho de Zebedeu. Irmão de Tiago. E esse Tiago, que é irmão dele, também era apóstolo? Também foi chamado para ser dos 12? Sim ou não? O Tiago, irmão de João, também fazia parte dos 12? Sim. E o que aconteceu com esse Tiago, irmão de João, logo no começo da história da igreja? Foi martirizado, foi morto por Herodes, decapitado. Essa história está lá em Atos 12, né? Então, o irmão de João foi o primeiro apóstolo, sem contar, Judas não conta, né? Que foi martirizado. E a gente pode imaginar assim como é que foi, né? Para João esse impacto, né? Dessa morte do irmão dele. Mas deve ter sido uma situação bem triste para ele, né? Então, eles dois estavam juntos no começo, mas logo no começo da história da igreja, o irmão dele foi martirizado. O último a morrer. O último apóstolo a morrer. E aí, inclusive, esse texto que a gente vai estudar, 1 João, 2 João, 3 João, provavelmente são escritos no final da vida de João, com probabilidade. João escreveu o Evangelho, escreveu essas 3 cartas, né, dos que estão na Bíblia, né? O que mais que ele escreveu? Apocalipse. Também o Evangelho de João, com certeza também. Então, ele é autor de 5 livros do Novo Testamento. Ele era um dos apóstolos, um dos 12 apóstolos que andavam com Jesus antes da morte e ressurreição de Jesus. E tem mais informações interessantes assim sobre ele, né? Pra gente estar situando quem é esse João. Lá em o apóstolo do amor, mas isso por quê? Porque quando ele vai, justamente por causa desse texto que nós vamos estar estudando, 1 João, 2 João, 3 João, são textos que focam muito no amor. Ele está sempre repetindo isso. Amai-vos uns aos outros. Quem ama a Deus tem que amar seu irmão. Então, ele é chamado assim por causa dessa ênfase dele no mandamento do amor. Inclusive, a tradição fala que ele, no final da vida, ele só falava isso. Pedia para ele pregar, ele falava, amai-vos uns aos outros, amai-vos uns aos outros. Sim. Quando Jesus estava na cruz, aí Maria estava olhando Jesus e João estava com ela, aí Jesus manda João cuidar dela, cuidar da Maria, né? Tem isso também. Isso aí mostra uma proximidade que ele tinha com o nosso Senhor Jesus, né? Aí o que eu estava falando, que tem uma tradição que ele já, quando estava bem velhinho, ele já nem mais pregava doutrina nenhuma, só falava isso, amai-vos uns aos outros, amai-vos uns aos outros. E aí as pessoas perguntaram, por que você só fala isso agora, amai-vos uns aos outros? Porque isso é suficiente. Se vocês se amarem uns aos outros, vão estar cumprindo tudo o que Deus quer para a nossa vida, né? Ele também tinha uma maneira de falar, de chamar filhinhos. Filhinhos. Verdade. E quando a gente estiver lendo aí 1 João, a gente vai ver várias vezes ele chamando os destinatários da carta de filhinhos, né? Sim. Nas cartas. Carta de 1 João. Toda hora ele chama de filhinhos. É uma maneira carinhosa, né? Ele tratar as pessoas, que provavelmente são as pessoas que ele discipulou, que ele ganhou para Cristo. Então são os filhos na fé, e ele chama de filhinhos. Umas coisas que nós ainda não vimos, que eu queria falar, é lá em Marcos 3,17. Quem pode ler? Depois a gente volta para 1 João. Daqui a pouco. Por enquanto, vamos dar uma olhada lá em Marcos 3,17. Isso. Que quer dizer filhos do trovão. Essa informação que Jesus colocou um apelido nos 2 irmãos, Tiago e João, de filhos do trovão, provavelmente quer dizer que eles eram, naquela época, naquele momento que Jesus está chamando para ser
discípulos eram pessoas nervosas, né? Pessoas agressivas, pessoas que perdiam o controle fácil, né? Que se irritavam, que brigavam com os outros. Os filhos do trovão, né? Naquele momento que Jesus está chamando eles. E aí, como a graça já adiantou, lá no fim da vida, o tempo todo de João servindo a Cristo, ele já tem um outro caráter, já tem um outro comportamento, né? Já é uma pessoa amorosa, paciente, né? Tem até um episódio em Lucas 9 sobre ilustrando essa questão de que no começo da vida dele, ele junto com o irmão dele eram pessoas agressivas, nervosas, que brigavam com todo mundo. Lucas 9, 54 a 56. Então aqui está ilustrado. Por que Jesus chamou eles de filhos do trovão? Né? Jesus e os apóstolos estavam passando por uma aldeia de samaritano e eles tentaram se hospedar naquela aldeia, né? Mas ele foi recusado. Pelo fato deles serem judeus, os samaritanos não quiseram hospedar Jesus e seus apóstolos. Aí Tiago e João perguntam assim: queres que digamos que desça fogo do céu para consumir eles, né, como Elias fez? Aí Jesus repreende eles, né? Vocês não sabem de que espírito vocês são, porque eu vim para salvar a vida dos homens, não para condenar. Então tu vê ele bem assim, bem nervoso, né, vingativo, né, nesse momento da vida dele. E aí, conforme o tempo passa, Jesus vai transformando o caráter dele, e esse João vai se tornando, como é conhecido, né, o apóstolo do amor, que ele fala sempre do amor, de amar uns aos outros. E a gente pode ilustrar essa transformação do caráter dele em 2 João 1:1. 2 João, só tem um capítulo mesmo, o primeiro versículo de 2 João. Então, daquela pessoa que era o filho do trovão, vingativo, nervoso, agressivo, ele é uma pessoa cheia de amor. E ele pode dizer que para os irmãos dele, a quais eu amo na verdade. Isso aqui ilustra a transformação do caráter, do temperamento dele. Sobre também esse temperamento transformado, lá em Apocalipse 1:9, vê o que ele também fala sobre o temperamento dele depois de vários anos servindo a Cristo. Apocalipse 1:9. Então, onde está, né? Onde está aquele João que pediu para Jesus para descer fogo do céu para consumir os samaritanos, né? Não existe mais, não é mais aquela pessoa. Agora ele está sendo perseguido, foi preso e ele suporta tudo pacientemente. Nenhuma palavra, né, ele dá contra os inimigos dele, contra as pessoas que o perseguem. Ele está lá sofrendo e está na paciência de Cristo, na aflição pelo reino de Cristo. É um temperamento transformado, né, que o convívio com Jesus fez, né, edificou na vida dele, né. E sobre essa intimidade que ele tinha com Jesus é dito que ele é o discípulo amado, né. Jesus tinha 3 que o acompanhavam mais: Pedro, Tiago e João. Em alguns momentos, Jesus chama só esses 3 para ver a transfiguração. Alguns milagres que Jesus vai fazer, ele chama só esses 3. No momento lá do Getsemane, ele também separa esses 3 para estarem com Jesus lá na hora do sofrimento do Getsemane. E João está lá no meio. Ele é um dos 3 mais próximos a Jesus. E dos 3, talvez ele fosse o mais próximo. A gente pode ler lá em João 13, do 23 ao 26, a narrativa sobre... Evangelho de João 13, do 23 ao 26, sobre essa proximidade que ele tinha com o Senhor Jesus. Então, nesse momento aí da ceia, de todos os apóstolos, João, que estava mais próximo de Jesus, inclusive abraçou Jesus naquele momento ali, que Jesus fala que um deles iria trair. E João então pergunta ali, entre ele e Jesus, quem é? Aí Jesus revela que era Judas. E a gente vê então que João tinha um desejo de estar sempre com o Mestre, sempre com Jesus. E
isso reflete também um caráter dele mais, foi se tornando assim uma pessoa mais introspectiva, mais reflexiva. A gente vê no livro de Atos, ele não é registrado ele fazer quase nada. Ele aparece lá em Atos 3, acompanhando Pedro naquele momento da cura do paralítico, mas a iniciativa é toda de Pedro. Ele está lá acompanhando, ele não fala nada, não faz nada. Então ele é aquele tipo de ministro, aquele tipo de pessoa mais assim, mais para dentro, mais da reflexão, mais do pensamento profundo. Inclusive, por isso, ou por causa disso, ou Deus usando essa característica dele, por meio dele que vem os escritos do Novo Testamento com maior profundidade, que falam das doutrinas mais profundas. Não vai falar de coisas assim mais sublimes sobre a Trindade, sobre a divindade de Jesus. É nos escritos de João que essas doutrinas foram reveladas, né? As coisas assim mais que demandam mais reflexão, doutrinas mais complexas do Novo Testamento, elas estão nos escritos de João, no Evangelho de João, nas cartas e no Apocalipse, né? Deus usando essa característica dele ser assim meio tímido, né? Meio fechado. E aí ele é uma pessoa mais que pensa do que fala, pensa mais antes de falar. E lá em João 20, de 1 a 8, aparece isso aí. Tem um contraste interessante entre a personalidade de João, essa personalidade mais para dentro, né, mais fechada, com a personalidade de Pedro. João 20, de 1 a 8. Então, quando chegou a notícia de Maria Madalena de que o sepulcro estava vazio, foram Pedro e João correndo para lá. Aí João correu primeiro. Só que na hora de entrar lá, ele não entrou. Só chegou na porta e não quis entrar, né? Então eu tive assim, teve um impulso, mas se conteve. Ele é a pessoa mais contida do que Pedro. Que Pedro chegou e chegou entrando no sepulcro. Isso mostra a personalidade diferente dos dois. Aí depois que Pedro entrou, aí que João teve, né, coragem para entrar lá no sepulcro. Então a gente vê uma pessoa assim mais tímida, mais recatada, né, dentre os apóstolos, né? E quem toma a iniciativa, quem fala, quem prega era Pedro. Ele ficava ali nos bastidores. Até o momento que, após a morte dos outros apóstolos, ele passou a ter proeminência. Que os outros apóstolos foram morrendo, sendo martirizados, ele foi o único que ficou vivo, né? Que ficou vivo mais tempo. E aí, nesse momento, ele tem uma proeminência na liderança da igreja. E a probabilidade, segundo os estudiosos, é que o ministério final da vida dele foi ali na igreja de Éfeso, que é uma igreja ali onde hoje é a Turquia, onde é a Ásia Menor, ali que ele tinha o seu ministério, e naquele contexto ali que ele deve ter escrito essas cartas que nós vamos estudar. Também escrito o Evangelho e o livro de Apocalipse, quando ele foi preso, ficou preso na ilha de Patmos, que é próxima aí à cidade de Éfeso. E qual seria então o propósito das cartas, das 3 cartas de João? O que vocês acham? Espero que vocês conhecem dessas cartas. 1 João, 2 João e 3 João. Bom, Roberto não conta que tá estudando. Não? Vamos lá no Evangelho mesmo, de João, aqui mesmo, nesse mesmo capítulo, que a gente acabou de ler. Vamos ler o versículo 31. Estes, porém, foram registrados para que creias que Jesus é Cristo, o Filho de Deus, para que, crendo, tenhas vida em seu nome. No final do Evangelho que João escreveu, ele diz: Jesus fez muitos mais milagres do que esses aqui, muitos mais sinais do que os que estão registrados. Mas esses estão registrados para que vocês creiam no nome de Jesus. E crendo, tenhais vida em seu nome. Então o propósito do Evangelho é para que a pessoa conheça Jesus e creia em Jesus. E aí essa carta de 1 João, ela parece ser tipo um complemento de João sobre esse testemunho que ele deu no Evangelho. João deu todo o testemunho de tudo que ele viu, tudo que ele experimentou, tudo que ele ouviu de Jesus no Evangelho que ele escreveu, o Evangelho de João. E aí ele escreve uma carta explicando a aplicação para a vida das pessoas daquele Evangelho.
que a carta dele, a carta de 1 João, ela pressupõe que as pessoas já conhecem o Evangelho. Ele está escrevendo para crentes que já conhecem o Evangelho que ele escreveu. Então ele agora, cumprindo o propósito no Evangelho, de as pessoas conhecerem Jesus e crerem em Jesus, agora na carta ele quer que elas apliquem esse conhecimento de Jesus para a vida delas. Né? E seria assim 2 propósitos principais. A gente vê lá em 1 João, agora sim a carta de 1 João, no capítulo 5, que é o último capítulo, do versículo 11 ao 13. Então o propósito que aparece nesses versículos, o propósito da carta toda de 1 João, é confirmar os discípulos na fé. Ele está confirmando as doutrinas principais. Que quem crê em Jesus tem a vida eterna. Vocês creem em Jesus, portanto, vocês têm a vida eterna. Por exemplo, pode acontecer da pessoa se converter, mas depois ela ter dúvida se está salva ou não. Creio em Jesus, mas tem dúvida se está salva. E aí, essa carta de 1 João serve a esse propósito. Para que a pessoa que crê em Jesus se examine e se confirme como alguém que foi salvo por Cristo. Porque ele diz, quem crê em Jesus tem a vida eterna. É isso. A vida eterna está ligada a quem crê em Jesus. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida. É uma doutrina simples de entender, mas ela é difícil de confiar. Tem coisas que a Bíblia fala que são simples. É assim, a pessoa entende, né? Intelectualmente eu entendo, eu sei o que você quis dizer. Agora, eu confiar que eu estou nessa situação, eu crer e eu descansar nessa promessa, né? O meu coração se apaziguar nessa promessa de vida eterna por eu crer em Jesus. Isso aí é outra história. Isso precisa de um reforço, precisa de um acompanhamento, de um discipulado, de um conselho, de repetição mesmo. Inclusive, essa carta de 1 João ela tem esse aspecto de repetição. Várias coisas que você está lendo, ele está falando de novo, coisa que ele já falou, e ele vai andando em círculos a carta. Eu falei isso por causa disso, e vocês creem, vocês têm a vida. Quem não crê, não tem a vida. E vocês creem, vocês se esforçam para praticar a justiça. Quem não se importa para praticar a justiça, não crê e não é salvo. Quem é de Cristo se purifica, se conserva. Quem não é de Cristo não se purifica, não se conserva. Ele vai andando em círculos assim. Uma coisa assim, repetitiva mesmo, mas é de propósito. É uma repetição pedagógica, para as pessoas guardarem no coração, né? Para memorizarem. Exatamente, para inculcar na mente deles. E no caso nós, né? Porque a carta tem aplicação para todos os cristãos de todos os tempos. Todo cristão de todos os tempos passou por esse momento em que ele se converte, né? E aí é dito a ele, já que você crê em Jesus, você tem a vida eterna. E ele ainda assim ainda está se firmando, ainda não está confiando totalmente, né? Ele precisa ser arraigado, ele precisa ser... Aquela plantinha que está nascendo precisa ser regada, né? Com a confirmação do Evangelho, a confirmação da fé. Que a fé em Cristo traz a vida eterna. Então ele vai repetindo. Doutrinas básicas mesmo, é uma carta de doutrinas básicas, mas que são essenciais para a segurança, né? Para a confirmação do novo convertido na vida cristã dele, né? Ele ter certeza da salvação dele, ter certeza da vida eterna. Esse é um dos propósitos da carta de João. E aí ele como eu disse, é um complemento do Evangelho. No Evangelho de João, você conheceu quem é Jesus. E agora na carta de 1 João, você está aplicando à sua vida a salvação que Jesus traz. Você está se confirmando como uma pessoa que foi salva pelo Jesus Cristo que você conheceu ao ouvir a pregação e ler o Evangelho de João. E também enfatizar a importância, né, de Cristo na vida deles, para que eles não abandonassem a Cristo na hora da perseguição, não é? Porque na hora da perseguição, o cara lá forçando você a blasfemar de Jesus, o que vai fazer você não blasfemar? É você ter confirmado essa doutrina, que você tem a vida eterna por crer em Jesus.
Você ter confirmado a doutrina de tudo que você recebeu por crer em Jesus. Se você estiver firme aí nisso, aí você não vai negar a fé. Agora, se essa fé está vacilante, né, uma fé temporária, uma fé superficial, em que você não tem segurança daquilo que você recebeu em Cristo, nem do valor daquilo que você recebeu por estar em Cristo, aí na hora da perseguição, né, na hora de forçando você a negar a Cristo, é mais provável a pessoa negar a Cristo. Porque ela não foi, né, inculcada no tamanho da bênção que ela recebeu por crer em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Então essa carta ela tem esse papel de estar reforçando nos convertidos, está confirmando a fé deles, confirmando a salvação, confirmando o novo nascimento deles, para eles terem segurança né, no momento da tribulação e da perseguição. E ela faz isso confirmando a salvação dos crentes, não apenas por dizer, vocês creram, então estão salvos. Não é somente isso, né? Existem sinais, existem evidências que a pessoa foi convertida. E essa carta de 1 João, neste trabalho de confirmar a pessoa que ela está salva, então ela diz para ela quais são os sinais de que alguém está salvo, de que alguém foi salvo por Cristo. A gente pode, hoje a gente vai ver como introdução, mas quando chegar em cada um desses versículos a gente vai ver com maiores detalhes. Mas a gente pode só citar alguns versículos só para ilustrar que ele está trabalhando dessa forma. Ele trabalha dizendo para eles quais são os sinais de que uma pessoa foi salva por Cristo. Primeiro está lá em 1 João 3,9. É nascido de Deus. Então está aí um sinal de salvação. Sinal de que a pessoa foi convertida de verdade é que ele não vive na prática do pecado. E não pode viver pecando, né? Ele peca, né, quando ele vacila, quando ele tropeça, quando ele é tentado numa fraqueza que ele tem, mas ele não gosta de pecar. Ele pecou, mas ele fica muito mal por ter pecado. Ele não consegue se acostumar com uma vida de pecado. Ele não consegue se conformar com um estilo de vida pecaminoso. Porque dentro dele, quando ele nasceu de novo, foi colocado um novo princípio, o princípio de santidade, a nova natureza, o Espírito Santo que habita dentro dele. Então ele não se conforma mais com o pecado, não vive pecando, não vive na prática do pecado. Algumas traduções nesse versículo coloca não peca, mas a tradução melhor realmente não vive na prática do pecado. Porque pecado em termos absolutos, pecar todo mundo peca todos os dias. Porque qualquer imperfeição nossa é um pecado. Mas agora, você ser uma pessoa que tem um estilo de vida pecaminoso, que se conforma com o pecado, que peca de propósito, que planeja o pecado e não se importa com o pecado que está cometendo, aí você está demonstrando, né, que provavelmente essa conversão não é verdadeira. Seu novo nascimento, a regeneração, mudança de natureza, nova criatura não aconteceu. Se acontecesse, você não estaria conformado com o pecado. Então, João, nessa carta, ele está dando sinais para confirmar os cristãos. Vocês são salvos mesmo, porque eu sei que vocês não se conformam com o pecado. Vocês podem tropeçar no pecado, mas vocês não estão conformados com ele. Não estão, vocês não aceitam viver no pecado. Vocês próprios não se aceitam quando vocês estão pecando, né? Esse é um dos sinais que ele fala de que a pessoa é salva. Um outro sinal estaria no capítulo 5, versículo 1. Outro sinal de salvação. 1 João, tudo 1 João. A gente está estudando 1 João, né? Então, o propósito da carta é confirmar, um dos propósitos da carta, é confirmar que a pessoa realmente é salva. Então, ele vai dando sinais de salvação. Isso. O versículo agora é capítulo 5, versículo 1. Certo? Esse versículo, na verdade, já tem dois sinais aqui, né? É bom que ele tem dois sinais. Ele fala um primeiro sinal, de que alguém é salvo, tem a vida eterna. Crer que Jesus é o Cristo. Crer que Jesus é o Messias. Crer que Jesus é o Salvador. Certo? Agora o segundo sinal já está aqui já. Quem ama ao que o gerou,
ama ao que dele é nascido. Então, se você nasceu de novo, dentro de você tem um amor pelas pessoas que também nasceram de novo. O convertido ama os outros convertidos. O cristão verdadeiro ama os seus irmãos em Cristo. E aí ele fala em outra passagem de 1 João: quem odeia seu irmão está nas trevas. Quem odeia seu irmão até agora não chegou na luz, né? É um sinal para a gente diferenciar um verdadeiro salvo de um falso salvo. Um verdadeiro convertido ama os seus irmãos na fé. Pessoas que também creem em Jesus, ele tem dentro de Deus esse amor no coração por eles. Um amor gratuito, incondicional, né? O próprio amor que Deus tem pelos seus filhos, esse amor passa a transbordar na vida do cristão para os filhos de Deus. Ele reconhece. Agora, se a pessoa está no meio dos cristãos, está no meio da igreja, mas sente ódio por alguém que é irmão em Cristo, com esse ódio, ele está demonstrando que não é uma conversão de verdadeiro. Não é um verdadeiro convertido. Se fosse, não poderia odiar um irmão em Cristo. Não teria como, né? Seja qual for o problema, seja qual for a questão que se interpõe entre os dois, o amor que ele tem, né, da parte de Deus para com seus irmãos, iria sobrepujar. Iria, né, passar por cima de qualquer outra questão de diferença que ele tem com o irmão em Cristo. Se ele fosse um verdadeiro convertido. Se outras coisas sufocam, né, tem prioridade sobre esse amor, enterram esse amor cristão, de um cristão pelos seus irmãos, essas outras coisas se tornaram um ídolo na vida dele e estão dando evidência de que ele talvez não seja um verdadeiro convertido. Né? No capítulo 5, versículo 4, um outro sinal que João está dando. Ah, tá. Então, só um segundo. Nesse 1 João 5,4, todo que é nascido de Deus vence o mundo. Esse vencer o mundo é você prevalecer de modo geral sobre as tentações do mundo. Né? Você tem de Deus esse poder, essa capacidade de prevalecer. Então aquele que sucumbe muito rápido, aquele que sucumbe muito fácil, aquele que ama o mundo mais do que ama a Deus, mais do que ama a Cristo, ele não é um convertido de verdade. Convertido de verdade, Cristo está em prioridade, e aí ele começa, conforme a própria palavra de Jesus, né? Quem se vai me seguir tem que renunciar a tudo que possui. Ele começa a renunciar às coisas do mundo por Cristo, por causa do lugar que Cristo ocupa no coração dele. Pode falar. Sim. Agora, olha só. Primeiro que tem duas questões diferentes. Uma questão é nós perdoarmos as pessoas do mundo. E outra coisa é perdoarmos nossos irmãos em Cristo. Tem uma diferença aí. Uma diferença de intimidade, né? Quando o 1 João está falando, nós somos salvos porque a prova que nós somos salvos é que nós amamos nossos irmãos. Ele está falando somente entre cristãos, tá? Em primeiro lugar. A evidência, né? Evidência não, o dever, ele é menor para quem não é cristão. Tipo, em relação a mim, a pessoa que não é cristã, em relação a mim, a pessoa que é meu irmão em Cristo. Tanto é que Paulo fala lá no 1 Coríntios 6, que lá naquela igreja tinha pessoas levando um irmão ao outro para o tribunal. Ele falou que vocês podiam resolver entre si. Mas ele fala isso, que eles podiam resolver entre si, no processo de disciplina dentro da igreja, porque está falando entre irmãos. Então ele está pressupondo que se não fosse o irmão em Cristo, ele poderia levar para o tribunal. Uma questão mais grave. Ao mesmo tempo, a gente não... As coisas assim, a nossa vida, ela tem um alvo. É a perfeição. Claro que a perfeição cristã é você perdoar todo mundo de tudo e não sentir nunca mais nada. Só que o nosso crescimento na santificação não é instantâneo. Uma coisa é você, há 10 anos atrás, quando conheceu a Cristo 10 anos atrás, naquele momento ali, você conheceu a Cristo. Outra coisa é você crescendo na fé, crescendo no amor,
crescendo na santificação, depois de 10 anos, você percebe que coisas que você fazia, naquela época você não faz mais. Coisas que você tinha vontade de fazer, não tem mais vontade de fazer também. E coisas que você, naquela época, você não perdoaria, hoje você já consegue perdoar. Então existe um crescimento na fé. A gente não se torna perfeito da noite para o dia. Nós estamos ainda em processo. Então, a falta, né, a imperfeição de algum cristão pode estar nesta área. E o outro cristão tem imperfeições em outras áreas. Todos nós estamos em crescimento. Então, eu não colocaria um peso assim de exigir que as pessoas perdoem perfeitamente e tal. Então, é um processo. E é um processo que nós precisamos da força de Deus, do poder do Espírito Santo para nos capacitar nesse processo. E o nosso crescimento não é instantâneo, né? Eu jamais vou confirmar dizendo para alguém que ele tem a obrigação de perdoar instantaneamente todas as pessoas que fazem qualquer coisa com ele. Jamais eu vou falar isso. Eu sei que as pessoas estão em processo diferente. Tem uma pessoa que está mais próxima de Cristo, que cresceu mais na fé, cresceu mais na santificação, para ela é mais fácil. Para outra que ainda não chegou naquele patamar, para ela é mais difícil. Mas deixa só, irmã, você vem falar que ela pediu. Pessoas que estão ainda em crescimento, uma perfeição absoluta. Então jamais a gente tem que tratar dessa forma. Rapidinho aqui, primeiro é o Roberto. Aí a gente tem que nos preocupar mesmo com aquilo que a gente faz que é literalmente, textualmente errado. Está entendendo? Aquilo que a Bíblia diz que é errado, aí eu me preocupo. Aí realmente eu sinto culpa, tenho que resolver, tenho que consertar. Agora, aquilo que a Bíblia diz que seria a perfeição, eu não tenho que me sentir culpado por não ser perfeito ainda. Nós estamos em processo. A santificação é uma coisa gradual, a gente vai crescendo. A gente não vira perfeito instantaneamente. Fica rapidinho aqui. Tem uma ordem aqui, que as pessoas já pediram para falar. Irmã Roberto, depois a irmã Graça, depois a irmã Lídia. Pode ser? Quem pediu palavra primeiro? Não? Pode, fala aí. O que eu estava falando, a pessoa, ela perdoou. Mas não tem essa exigência, né? Não tem a exigência na Bíblia de você ser amigo de quem te fez mal. Tem o mandamento de perdoar, mas a exigência de você ter comunhão com quem te fez mal, ser amigo, ficar próximo, essa exigência eu não conheço onde está escrito isso. Então a gente também, às vezes, a gente fica se cobrando uma coisa que a Bíblia não cobra, certo? Eu só posso me cobrar o que a Bíblia cobra. Fala aí. Normal, porque a sua própria tristeza te afasta, né, da pessoa. Porque você foi ferido. Então é normal que você se afaste de quem te feriu. Isso é perfeitamente normal. Porque maior dos traidores é que Sim. Nós temos essa possibilidade de vencer tudo. Você teria a possibilidade de ter esse super amor que abraça a pessoa que te fez mal. Você teria essa possibilidade. Mas não necessariamente você já chegou lá. Você já chegou nesse estágio. É uma coisa gradual de crescimento. Mas... Eu sei, mas essa exigência, ela tinha que estar em algum lugar da Bíblia. A Bíblia tinha que dizer que você é obrigado a ser amigo de quem te fez mal. Eu não sei onde está escrito isso. Então, às vezes, as pessoas criam, né, regras, exigências, e colocam em cima dos cristãos, que a Bíblia não colocou. Então, se a Bíblia não colocou, a gente tem que... A nossa consciência tem que estar aqui, ó. Tudo bem. Aí, se alguém falar isso, me mostra aqui na Bíblia onde está dizendo que eu sou obrigado a ser amigo de quem me fez mal. Aí só vai mostrar lá. Se ela não mostrar, se não tem na Bíblia dizendo que eu tenho que fazer isso, eu não sou obrigado a fazer isso. Só o que a Bíblia diz, eu não sou obrigado. Que eu tenho o dever. E mesmo assim, eu posso entender, reconhecer que eu tenho esse dever, mas eu confesso a minha fraqueza. Não, eu ainda não consigo. Eu sei que eu deveria estar fazendo isso, mas eu ainda não consigo. Por exemplo, você tem um cristão que ele não ora todos os dias, não tem oração todos os dias, não fala com Deus todos os dias. Ele fala um dia sim, um dia não,
passa 3 dias sem falar com Deus e tal. Aí chega outro cristão e fala para ele, a Bíblia diz que tem que orar sem cessar, tem que orar todo dia. Aí ele fala, tudo bem, eu concordo que isso é verdade, mas isso é uma fraqueza minha, eu ainda não alcancei. É isso. A gente pede a Deus a capacitação para nós melhorarmos, mas a questão de você se sentir culpado tem que ser somente para as coisas negativas. Roubou, matou, mentiu, uma coisa negativa que você fez, uma coisa errada que você fez. Aí realmente você tem que confessar a sua culpa e se consertar. Agora, você se sentir culpado porque você não é perfeito, isso aí não é a Bíblia que exige, não. Isso aí são os homens que inventam. Os homens que inventam essa cobrança de você ser perfeito e tal. Aí a gente precisa ajustar a cobrança ao que está na Bíblia, né? Perguntar onde é que está na Bíblia dizendo que eu tenho que fazer isso. Não, mas nós não conseguimos perdoar 70 vezes 7, porque nós estamos em processo de crescimento. A santificação é gradual. Ninguém virou perfeito depois que aceitou a Jesus. Nós estamos crescendo gradualmente. O fato de eu reconhecer... Aliás, para eu poder crescer, para eu melhorar nessa parte da minha vida, o primeiro passo realmente esse. É eu reconhecer que eu não consigo. E aí eu coloco para Deus essa minha fraqueza. Para Deus estar me capacitando nesta fraqueza que eu tenho. No 5,18, mais um sinal que ele coloca sobre a verdade de alguém ter nascido de novo. 1 João 5,18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Então, como mais um exemplo durante a carta de 1 João, ele está dando sinais de que alguém é nascido de novo, que ele conserva-se a si mesmo. Ou seja, a pessoa que é verdadeiramente convertida, ela se importa com a sua santificação. Ela se importa com a sua pureza. Ela não leva essas coisas, de qualquer jeito. Ela se importa se ela está pecando ou não está pecando. Ela se importa se ela está agradando a Deus ou não está agradando a Deus. Ou seja, ela conserva a si mesma. A gente só está passeando aqui só para exemplificar que ao longo da carta de 1 João, ele vai descrever vários sinais que provam que a pessoa é convertida, nasceu de novo e, portanto, tem a vida eterna. Justamente para que aqueles irmãos que estão recebendo a carta, eles examinassem a si mesmos, e eles se confirmassem de que eles são salvos e têm a vida eterna. Agora, essa carta de 1 João, ela tem um outro propósito além desse. É que nesse contexto das igrejas ali de Éfeso, da Ásia Menor, para as quais João ministrava, estavam circulando missionários, pregadores, mestres entre as igrejas com doutrinas diferentes. Eles tinham se desviado da fé e chegavam na igreja e pregava lá. Só que lá, naquela época, não é igual hoje, Hoje você se comunica aqui, quem é esse fulano, não conhece, tal, telefona para tal. Lá não. Chega uma pessoa desconhecida na sua igreja e diz que é tal, que é isso, que foi da igreja tal. E aí começa a ter espaço naquela igreja, começa a pregar e começa a ensinar coisas erradas. Então, João está preocupado com as igrejas poderem discernir esses pregadores que estão andando de igreja em igreja, para ela não dar espaço para quem está ensinando doutrinas falsas, doutrinas desviadas da doutrina dos apóstolos. Então, essa carta de 1 João cumpre esses dois propósitos. Confirmar o cristão na fé e alertar sobre os falsos ensinos que estavam sendo propagados naquelas comunidades, naquelas igrejas. Entre esses falsos ensinos, para exemplificar, 4,3. 1 João 4,3. Então, se algum pregador disser que Jesus não veio em carne, ele não é de Deus. Porque surgiu uma doutrina de que Jesus ele era só uma aparência. Ele era só um espírito. Ele não realmente era um ser humano. Agora, se fosse assim, isso afetaria toda a nossa doutrina da salvação.
Então, a doutrina da salvação, ela implica que Jesus tenha sido um ser humano para que ele possa redimir seres humanos. Porque diante de Deus ele vai representar o ser humano. Então ele tem que ser um ser humano completo. De carne e osso, uma vida humana normal aqui, uma natureza humana normal. E sem pecado, justamente. Ser humano, mas sem pecado, para que ele possa representar os seres humanos diante de Deus. Então, quando essa doutrina apareceu lá, João teve que colocar aqui na carta, avisando que é uma doutrina falsa. E para eles não receberem esses pregadores que estão pregando isso, que Jesus não era um ser humano, não era carne e osso como a gente. Outra doutrina falsa que estava circulando naquelas igrejas está lá em 2:22. 1 João 2:22. Então, aqueles que negam que Jesus é o Cristo. Então, enquanto aquela outra doutrina de negar que Jesus tinha um corpo humano parece ser mais inclinada para uma seita que foi chamada de gnóstico, que começou a surgir no final do primeiro século e floresceu no segundo século, esse outro erro doutrinário aqui, ele parece ser mais para o lado dos judeus. Poderia haver judeus circulando naquela igreja que não creem em Jesus, né? Uma coisa é o judeu que crê em Jesus, outra coisa é o judeu que não crê em Jesus. Ele estava se misturando com as igrejas e lá na igreja, lá no meio, lá da oportunidade para ele começa a falar que Jesus não é o Messias, né? Isso aí, quem se importa com isso é judeu. Os judeus que não creram em Jesus disseram que Jesus não era o Messias verdadeiro e estão esperando ainda outro Messias que ainda vai vir. E aí a gente percebe o seguinte, que João ele não está focando somente num grupo de heresia, só num grupo de seita, só num grupo de desvio doutrinário. Ele está focando em vários desvios doutrinários diferentes, né? Pessoas que diziam que Jesus não tinha carne, pessoas que diziam que Jesus não era Messias, e pessoas cuja doutrina levava os outros a viverem de qualquer maneira, a não se importarem com o pecado. Ela está lá no 1 João, capítulo 1, versículo 8. Um outro erro que ele está combatendo aí. Então, outro terceiro tipo de erro que estava acontecendo naquelas igrejas é a pessoa pensar assim, já que Jesus na cruz pagou pelos meus pecados, eu posso fazer o que eu quiser. Eu não vou estar mais pecando. Ele já pagou, então eu vivo do jeito que eu quiser. Mas logo no começo da carta, João já conserta isso aí. Não. Nós pecamos, mas temos que confessar o nosso pecado. E se alguém pecar, nós temos um advogado para com Deus, Jesus Cristo o justo, né? Porque ele é propiciação pelos nossos pecados. Então, se você disser que não tem pecado, está enganando a si mesmo. Então, ninguém virou perfeito e ninguém por crer em Jesus, recebeu licença para viver do jeito que quiser. Não é verdade, né? Tem outro momento que ele fala que quem é de Cristo guarda os mandamentos, quer dizer, se esforça, né, em guardar os mandamentos de Jesus. Então, aqueles que queriam se aproveitar da graça de Deus, abusar da graça de Deus para viver de qualquer maneira, eles também estão errados. E esse é um outro terceiro tipo de erro que João está combatendo com esta carta. Se um cristão ficar doente, é porque ele tem algum pecado, é isso? Às vezes não, né? A gente tem um livro da Bíblia só sobre isso, que é o livro de Jó, né? É onde os amigos de Jó chegaram lá para ele e ficaram querendo vasculhar por que Deus fez isso com você, é algum pecado, pode confessar o pecado. Eles estão lá. A visita dele foi só para atazanar a consciência de Jó. E Jó disse que não sei o que aconteceu, não sei qual é o problema, não sei porquê. Nós vivemos num mundo imperfeito, um mundo caído, certo? Um mundo corrompido. Nesse mundo existe doença, existe morte, existe sofrimento, existe injustiça, certo? E nós estamos dentro dele, né? Ainda não chegou o novo céu e a nova terra, onde tudo vai ser perfeito. Então, imperfeições, sofrimentos, doença podem acontecer por nós estarmos dentro do mundo imperfeito e nos atingirem. Não necessariamente seria castigo por alguma coisa que você fez. Já vou te passar. Ao mesmo tempo, biblicamente falando, é possível sim, é possível Deus disciplinar uma pessoa por meio de algum sofrimento da vida dele.
Isso tem lá no Novo Testamento, aparece. 1 Coríntios 11, ele fala que alguns irmãos ali, pelo jeito que estavam tomando a ceia errado, estavam dormindo e doentes. É castigo de Deus. Aparece lá em Apocalipse 2, quando fala para a igreja, para a casa de Tiatira: vou colocar os seus filhos numa cama. Certo? Então, isso é possível. É possível Deus estar disciplinando alguém por meio de uma doença. Agora, quem vai discernir isso é você. A pessoa que está sofrendo é que tem que discernir isso. Nós de fora não temos condições de estar avaliando, julgando, acusando quem fez isso, quem fez aquilo, por que aconteceu, por que não aconteceu. Na verdade, até se acontecer com a gente, o melhor é a gente nem ficar se perguntando, né? Está sofrendo, está passando por uma tribulação, ao invés de eu ficar procurando qual o pecado que eu cometi e por isso que Deus está me fazendo isso na minha vida, ao invés disso, eu tenho que buscar em Deus a força para passar por aquele momento, e aquilo que na minha vida eu sei que está errado, eu já tenho o dever de consertar de qualquer maneira. Eu, doente ou não doente, eu tenho o dever de estar consertando o que está errado na minha vida. Doente ou não doente, eu tenho o dever de evitar o pecado, eu tenho o dever de procurar seguir os mandamentos de Cristo. Então, não é por causa da doença que eu vou começar a vasculhar a minha vida para ver o que está errado. Isso eu tenho o dever de fazer sempre, eu já devia estar fazendo antes. Então, assim, o fato de ocorrer a doença não deve mudar nada na nossa relação com Deus, né? Porque, nós não estamos na mesma posição que os profetas da Bíblia tinham de receber o discernimento de Deus, e isso aqui é isso aqui é aquilo, isso aqui é por causa disso, por causa daquilo. É melhor para nós, para a nossa saúde mental, a gente seguir em frente, cumprir os nossos deveres e pede em Deus força para passar pela tribulação. É isso. E coisas são consequências do nosso próprio erro, do modo como nós tratamos o nosso corpo. É isso mesmo, com certeza. Bom, sobre 2 e 3 João, elas têm uma característica de parecer estar no mesmo contexto de 1 João. Então, 1 João, uma carta escrita para confirmar os irmãos na fé e para denunciar as falsas doutrinas que estavam circulando naquelas igrejas. Agora, lembrar o seguinte: naquele tempo, você escreve uma carta e ela chegou para a igreja para quem você escreveu a carta. Aí, o pessoal da outra igreja, que está em outra cidade, tem que mandar alguém para vir aqui, que eles não vão se desfazer dessa, né? Vem aqui e faz uma cópia e leva para a sua igreja. Aí o pessoal dessa segunda igreja fica com a cópia, vem para a terceira igreja, vem aqui, vem na segunda igreja, faz uma cópia e leva para a sua igreja a carta do apóstolo. Era assim, certo? As cartas iam sendo copiadas pouco a pouco de igreja para igreja. O que os estudiosos sobre 2 e 3 João comentam, que provavelmente elas são recados, são anexos para cópias de 1 João. A 2 João, ela é endereçada para uma igreja específica, e 3 João é para uma pessoa específica, o Gaio, que é um ministro, um pastor, alguém que era líder em uma outra igreja. Então, para essas duas igrejas, João, ao escrever 1 João, deixou o bilhete, que a gente chama de 2 João, para uma, e deixou outro bilhete, que a gente chama de 3 João, para a Gaio e a igreja de Gaio. O interessante é o seguinte, que elas falam a mesma coisa que 1 João fala, né, em resumo, mas 2 João, ele fala: não receba tais pessoas. Ou seja, na questão dos falsos pregadores que estavam circulando, 2 João está avisando para não receber os falsos. Então, talvez fosse uma igreja em que o problema estivesse mais avançado. Então, João achou a necessidade de complementar 1 João com a carta de 2 João. E a carta de 3 João é o contrário. É uma outra igreja em que não estava recebendo ninguém. Aí ele fala: não, os verdadeiros é para receber. Né? Falou o contrário. Aí, junto com 1 João, foi a carta de 3 João dizendo para Gaio receber os missionários verdadeiros, né? Os que realmente pregavam a sã doutrina. Essa seria um resumo introdutório sobre 1 João e 2 João. E 2 João e 3 João, que a gente vai estar estudando durante esse trimestre. Nesta aula, a gente está programado para estudar
o primeiro versículo. Então tem um tempinho, a gente pode começar a ler e começar a pensar sobre o que ele significa. Vamos lá em 1 João, então, o versículo 1. 1 João 1:1. E a gente vai, graças a Deus, 1, versículo 1. E pela graça de Deus, a gente tem essa oportunidade nesse trimestre de estar estudando todos os versículos aí, versículo por versículo. Então, 1 João 1:1. Quem achar pode ler. Era desde o princípio que ouvimos com nossos olhos, e as nossas mãos apalparam, isso proclamando a respeito da palavra da vida. Certo? Conforme eu estava dizendo, essa carta de 1 João, ela parece ser um complemento, né, uma continuação do Evangelho de João. O que João viu? O que João tocou? O que João ouviu? Tudo que ele registrou lá no Evangelho dele. Então a carta de 1 João está explicando e aplicando para os cristãos todo aquele testemunho que ele deu no Evangelho de João. E aí ele está se colocando nessa posição aqui, né? Ele como o último testemunho, o último apóstolo ainda vivo. Ele, justamente para, já na frente da carta de 1 João, ele condenar as pessoas que estavam dizendo que Jesus não era um ser humano normal, que não era só uma aparência, era só um espírito, era só um fantasma, era só um anjo. Ele falou, não, eu estava lá. Eu vi, eu ouvi e eu toquei. E a gente leu no começo da lição o momento lá da ceia que ele abraçou Jesus, né? Ele tinha um contato próximo com o Senhor Jesus. E aí ele faz parte desse corpo, né, dos apóstolos, das pessoas que estiveram com Jesus e viram tudo que eles estão propagando e ensinando. Não é uma coisa que ele ouviu falar, ele viu por conta própria, né? O que ele viu? Ele viu o que era desde o princípio. Quando fala isso, o que era desde o princípio, ele está relembrando que esse Jesus, ele é o próprio Deus. É o próprio Deus que estava entre nós. É o próprio Deus que mandou, né, a sua imagem perfeita na pessoa de Cristo. Até quando a Bíblia fala lá, Filho de Deus, está querendo dizer a imagem de Deus. Está querendo dizer a representação de Deus entre nós. Né? Não filho no sentido de derivado, né, de criado por Deus. Não nesse sentido. No sentido de ele ser a imagem e representação de Deus neste mundo. Né? Lá em o Evangelho de João, o capítulo 5, versículo 19. Quer dizer, 1 João, Evangelho de João, capítulo 5, versículo 18. Reporta essa parte aí. Por isso, os judeus cada vez mais queriam matá-lo, porque além de desrespeitar o sábado, também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Então, quando fala Filho de Deus, está querendo dizer isso. Querendo dizer igual a Deus. Querendo dizer a representação, a imagem de Deus que está concretizada, encarnada nesse mundo em forma humana, que era Jesus Cristo vindo como ser humano. E aí João diz, aquilo que eu ouvi é que eu testifico. Né? Ele estava ali com Jesus o tempo todo. Tudo que ele registrou lá no Evangelho de João, ele ouviu com seus próprios ouvidos. E a gente pode lembrar de passagens sobre isso, que as coisas que o João e os apóstolos ouviram, que estavam assim em um patamar sublime, acima do que qualquer ser humano falaria. Ele não era uma pessoa comum, não era só um profeta, não era só um servo de Deus, não era só um mestre. Tinha mais ali. Eu estava lá, eu vi o que ele falava. Tanto é que lá em João 6, quando Jesus pergunta aos apóstolos, vocês também querem ir embora? O que Pedro responde? João 6,
do 67 ao 68. Perguntou, vocês também Senhor, para quem é? Não tem a palavra da vida eterna. Então o que? Tem mais? Era só isso, né? O que eles ouviam de Jesus? As palavras da vida eterna. As palavras da vida eterna. Ninguém falava isso. Ninguém tinha essas palavras. Lá em... Em João mesmo, lá no primeiro capítulo, ele diz que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, né? Então ele estava dando testemunho dele lá no primeiro capítulo dele. Sim. Exatamente. Com certeza. Essa referência de 1 João 1, o que era no princípio, é referência do começo do Evangelho. No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Com certeza. É até uma das confirmações que a gente tem, que é o mesmo João que escreveu a carta, é o João que escreveu o Evangelho. Como você estava falando no começo, é como se ele estivesse tocando na nossa cabeça, para que a gente não esquecesse. Olha, a gente estava lá no princípio. Sim. E veio aqui de novo, ó, no princípio, né? É como para a gente não esquecer que ele está sempre conosco, né? Porque às vezes acontece isso, às vezes no tempo da nossa vida, a gente pode até esquecer que Deus esqueceu de nós, né? Ah, Deus esqueceu de mim, a bênção só vai para o irmão, Deus esqueceu de mim. Não, a gente tem que lembrar, ó, eu estou com você, vai em frente, eu sou seu pai, Jesus está contigo, o Espírito Santo deixa ele aqui com você, você não está só. O Espírito Santo está com você. Exatamente, com certeza. E a carta tem essa característica de estar sempre repetindo essas coisas, né? Reforçando. O nosso tempo está acabando. Vou pedir para a irmã Eliane estar orando, para iniciar e tal.